Vamos agora calcular o lançamento oblíquo. Para isso, eu vou precisar primeiro mostrar a velocidade para vocês. A velocidade tem a ver com aquela decomposição vetorial. Agora a gente vai aplicar aquilo, tá? Por quê? Porque velocidade é um vetor. Então, primeiro a gente tem que saber como a gente vai usar as velocidades, tá? O que é um lançamento oblíquo? Tiro de meta de goleiro. Todo mundo já viu um jogo de futebol. Todo mundo sabe o que é tiro de meta, né? Quando o cara bate lá e a bolinha faz esse arco de parábola, tá? Então, lançamento oblíquo. Então, primeiro, a gente vai ver as velocidades. Quais velocidades? Opa, pensei em x, escrevi x. As velocidades em y e em x. Então, as velocidades horizontal e vertical. A gente vai precisar saber disso, tá? Outra coisa que a gente vai precisar saber é o tempo, tá? Então, a gente vai precisar saber o tempo de subida, o tempo de descida e o que a gente chama de tempo de voo, tá? É importante, então, a gente saber dos tempos. Tempo de subida, tempo de descida e tempo de voo. Aí, outra coisa que a gente sempre busca aqui, ó, altura máxima, que é a altura máxima atingida, e alcance máximo. Então, a gente vai calcular todas essas coisas agora. Beleza? O alcance, a altura máxima atingida, o tempo que demorou para subir, o tempo que ficou no ar, tudo isso para este movimento. Então, eu vou tentar desenhar aqui, ó. Isso é um lançamento oblíquo. Vamos fazer o chão aqui, ó. Opa, deixa eu usar uma outra caneta. Então, deixa eu fazer em vermelho aqui, ó. Esse é o chão. Lembra que para representar o chão na física, ó, a gente faz esses 3 risquinhos, tá? Então, vamos pensar que um objeto, esse objeto vai sair daqui, tá? E aí, ele sai com uma velocidade inicial. Só que a velocidade inicial não é nem vertical, nem horizontal. Essa velocidade inicial, ela é diagonal. Então, quando nós lermos lá que a velocidade é V0, velocidade inicial, é essa velocidade que ele está falando, tá? Essa velocidade diagonal. Como a velocidade é diagonal, a gente vai ter que decompor este vetor em horizontal e vertical. Essa decomposição a gente vai fazer utilizando seno e cosseno. Então eu vou fazer um zoom aqui, ó, como se eu pegasse isso daqui e aumentasse. E eu vou colocar o vetor velocidade inicial aqui, tá? Esse é o nosso vetor V0. É ele que a gente vai decompor em x e y. Para fazer isso, vou tentar fazer bem devagar, tá? Passo a passo, para que a gente consiga aí entender. Então, para a gente decompor um vetor diagonal, lembra a primeira coisa que a gente fazia? Traçava 2 eixos, x e y. O x vai ser a decomposição dele na horizontal e o y vai ser a decomposição dele na vertical. Então, é o nosso eixo x e aqui é o nosso eixo y, tá? Daria também, mas ia dar um nó na cabeça de vocês. Beleza. Vocês perceberam que o objeto ele é lançado, ele sai do chão com um ângulo em relação ao chão? Vamos chamar esse ângulo de uma letra grega bem conhecida, vamos chamar de alfa. Então perceba aqui, ó, que existe um ângulo onde ele sai do chão. O alcance depende do ângulo, tá? Eu participo há muito tempo já de campeonato de foguete, né? Então a gente vai fazer lançamento de foguete. O ângulo da saída influencia no alcance que o foguete vai atingir. Tá? Então esse ângulo vai influenciar totalmente no alcance máximo. E ele também influencia na altura máxima, no tempo de voo, tudo. Então o ângulo é importante. Aonde está esse ângulo na decomposição que a gente está fazendo agora? Ó? Perceba que o ângulo é entre a velocidade e o solo. O solo está na horizontal. Então, trazendo para cá, ó, o ângulo é entre a velocidade e o x. Então, aqui, ó, nós temos o ângulo alfa.
E aí, qual que era o segundo passo que a gente tinha para decompor esse vetor? Segundo passo era traçar uma linha pontilhada aqui, ó, vai até cruzar o eixo X. Cruzou o eixo X, ali está o vetor V0x. Então, ó, nós temos um vetor aqui, né? Lembra, é o nome do vetor no eixo que ele está. O vetor é o vetor velocidade inicial. O eixo que ele está é o eixo X. Então, aqui, você vai ter o V0x. E aí, a gente vai fazer o mesmo procedimento para o eixo Y. Vai com uma linha pontilhada, ó. Tem a linhazinha pontilhada aqui. Cruzou o eixo Y. Exatamente onde ele cruza o eixo Y, nós temos um vetor aqui, que é o vetor V0, lembra o nome dele, eixo onde ele está, V0y. Então, nós utilizaremos estes dois vetores de velocidade para calcular tudo nesse movimento. Só que a gente precisa saber qual é a parte do x e qual é a parte do y em relação à velocidade inicial, a diagonal. Então, aquele vetor diagonal, ele tem um pedaço dele na horizontal e um pedaço dele na vertical. É isso que a gente vai achar agora. O que a gente vai usar para achar esses pedaços? A gente vai usar seno e cosseno. São projeções. Se eu conseguisse mostrar para vocês aqui, ó, se eu tivesse uma lanterna e fosse escuro, né? Mas você consegue fazer aí na sua casa. Pega o seu celular ali e o seu lápis. O que a gente faz quando a gente decompõe um vetor, a gente faz projeção. Então a gente vai projetar esse vetor no Y e projetar esse vetor no X. Como é que você faria isso num experimento? Pega o lápis assim, ó, numa folha de papel, pega a lanterna do seu celular e ilumina de cima. A hora que você iluminar de cima, você vai ver que esse vetor diagonal fez uma sombra na horizontal. Essa sombra é a projeção dele no eixo X. Se você pegar o seu celular agora, ó, coloca na parede, né? Põe assim o vetor, ó, e ilumina ele aqui, ó. A hora que você iluminar ele aqui, você vai ver que vai formar uma sombra na parede, no Y. É a projeção do vetor no Y. Então é isso que a gente faz nessa decomposição. A gente projeta a parte dele no X, projeta a parte dele no Y. Só que para fazer isso, a gente usa trigonometria, né? A gente usa seno e cosseno. Eu vou desenhar o triângulo, como é que ele ficaria? Ó. O V0 é a hipotenusa dele, né? O Vx é a parte de baixo dele. Vocês concordam comigo, ó, que esse pedaço aqui é igual a esse pedaço? É o mesmo pedaço, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar... Opa, caiu. A gente pode pegar esse vetor aqui, ó, e colocar ele aqui, ó. Por quê? Porque tem exatamente o mesmo tamanho. Vai dar exatamente a mesma coisa, tá? Se você lembrar daquele conceito da matemática de ângulos, né, alternos e internos, este ângulo aqui é idêntico a este ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é idêntico a esse ângulo aqui. Então, eu poderia até desenhar ele aqui, ó, e dizer que aqui é alfa. São os mesmos ângulos, né? Então, olha aqui, ó. O y, ele é oposto ao ângulo alfa, não é? O alfa aqui, ó, tá olhando para ele. Então, ele é cateto oposto. Se a gente trazer ele para cá e colocar aqui, ó, ele continua sendo cateto oposto. Então, a gente pode fazer isso tranquilamente. Como é que fica o triângulo montado da V0, V0x e V0y? Vai ficar assim, ó. Deixa eu desenhar aqui. Vem para cá V0, tá? Aí aqui embaixo, na horizontal, nós temos o V0x e na vertical aqui nós temos o V0y. Então, o que eu fiz? Eu puxei esse triângulo aqui, ó. Presta atenção que nós temos esses dois vetores aqui, né? O que eu fiz? Eu fui lá e coloquei eles aqui, ó. Tá? Então, nada mais do que isso, ó. Tirei os dois vetores daqui e coloquei ele aqui. E essa vertical é o V0y. Então, eu montei um triângulo retângulo. Aqui, nós temos um ângulo de 90 graus.
E agora? Agora vamos fazer seno e cosseno. Essas duas funções vão mostrar para a gente como eu calculo V0x e como eu calculo V0y. Vamos começar com, sei lá, o cosseno, tá? E aí a gente vai ver que o cosseno, no cosseno a gente tira quem está deitado. Lembra consono, cosseno? Quem que está deitado aqui, ó? Qual dos vetores é horizontal? O 0x. Então o V0x é o vetor horizontal. É com o cosseno que eu vou conseguir, tá, achar o V0x. Então eu vou lá, vou escrever a fórmula do cosseno. Ó. Cosseno do ângulo alfa é igual o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos colocar o nome dos catetos para a gente não se confundir, ó. O ângulo está aqui, tá? É o ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, ó. Mesmo ângulo está ali, tá? Então, esse cara que está encostado ao ângulo, ele é chamado de cateto adjacente. Esse daqui que é oposto ao ângulo, ele é chamado de cateto oposto. E esse que é o maior pedaço aqui, é chamado de hipotenusa. Tá? Então, ó, olha ali a formulinha do cosseno. Substitui o cateto adjacente e substitui a hipotenusa. Como é que aquilo fica? Fica assim, ó. Cosseno de alfa é igual cateto adjacente V0x, tá? Dividido pela hipotenusa, que é V0. Aí, isola o V0x aí. Deixa o V0x quieto. Essa fórmula é para achar como calcular o V0x. Sabendo a velocidade inicial, como que eu sei quanto dessa velocidade está na horizontal? Como? Eu vou usar essa equação que a gente vai montar agora. Isolando o V0x, ó, o V0 está dividindo o V0x. O que ele vai fazer com o cosseno? Função inversa. Multiplicar. Então, o V0x é calculado fazendo V0 cosseno do ângulo. Tá? Saiu ali? Opa, deixa eu fazer um pouquinho mais para cá, só para a gente não sair da lousa aqui. Então vai ficar assim, ó. V0x é igual a V0 cosseno de alfa. Essa é a primeira equação que vocês vão guardar aí. Tá? Como calcular a parcela na horizontal da velocidade inicial. A gente vai fazer essa equação, ó. Então, o V0x é igual a V0 vezes cosseno do ângulo. Se a gente fosse achar o V0y, porque ó, quando eu chuto a bola no tiro de meta, o que vai fazer a bola chegar longe, alcançar bastante? O V0x. O que vai fazer a bola subir a uma determinada altura? O V0y. Se a gente coloca o ângulo muito para cima, aqui, ó, a bola sobe muito, mas tem um pequeno alcance. Se a gente coloca o ângulo muito para baixo aqui, ó, ela sobe pouco, mas você tem mais alcance. Então perceba que o ângulo de saída ali vai influenciar na altura que ele vai atingir e vai influenciar também no alcance que ele vai atingir. Existe um ângulo ideal. Vocês já viram isso? Qual é o ângulo ideal para esse lançamento oblíquo? Qual é o ângulo que você vai ter o maior alcance possível? Existe um ângulo onde a gente tem o maior alcance, tá? E a gente vai provar isso matematicamente, que esse é o melhor ângulo. Ah, e se eu colocar num ângulo maior, não vai alcançar tanto. E se eu colocar num ângulo menor, não vai alcançar tanto. Então, né, pensa em... Eu sei que não são exemplos muito bons, mas, sei lá, pensa na guerra lá, tem aqueles lançadores de mísseis, né, que ficam num caminhão. Vocês já perceberam que eles são inclinados assim. E aí, dependendo de onde ele acerta, né, você precisa de uma inclinação. Quando a gente estava na faculdade, lá na República, né, a gente era, 6 nerds morando junto, né? 5 da computação, eu da física. O que a gente tinha? Uma rede na República, é óbvio, né? 6 computadores em rede. O que a gente mais jogava? Gumball. Já ouviram falar desse joguinho? Gumball? É tosquíssimo, mas é muito tosco. Mas a gente jogava o dia inteiro. E Worms.
das minhoquinhas, né? Gambald basicamente é um jogo de lançamento, né? Então tem um bonequinho do outro lá, você vai subindo aqui, ó, e aí você pá, acertava o outro, né? E aí ficava um em cada quarto, zoando, né? Óbvio. Muito. E aí a gente ficava brincando disso o tempo inteiro. São sempre jogos de lançamento. Dependendo do ângulo, você tinha um maior ou menor alcance. Aí você via onde estava o bonequinho que você queria acertar, e aí você fala, putz, está perto, né? Então eu jogava bem para cima assim, ó, porque daí caía no bonequinho. Aí tá mais longe. Aí eu diminuía o ângulo assim, ó, e pum, para acertar ele lá. A gente ficava o tempo inteiro jogando isso daí, né? Nunca dá certo, tá? Sempre dá errado. Um monte de nerd junto dá errado. Então a gente vai calcular agora, ó, a velocidade para cima. Então, o que o ângulo influencia, né? Quanto que ele influencia? Ó, fiz uma tatuagem nova. Boa, vou fazer essa tatu também aqui, ó. Né? Essa daqui é a tatuagem de limpar a louça. Outra tatu de professor. Ó, vamos fazer o seno agora. Seno de alfa. O que é o seno de alfa? Lembra? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza. Vamos substituir isso, então, agora para esse triângulo aqui, ó. Cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa. Então, o seno de alfa vai ficar assim, ó. Seno de alfa é igual a V0y sobre V0. E se a gente isolar o V0, y, o V0 que está dividindo ele, vai multiplicando o seno lá, vai ficar assim, ó. Aqui embaixo dá para ver? Ó, V0y é igual a V0 vezes seno do ângulo. Essa é uma outra fórmula que vocês têm que guardar, porque a gente vai usar para calcular tudo aí. Tá? Então nós temos agora o V0y e temos o V0x. Agora que a gente tem as velocidades, ou seja, agora que a gente cumpriu a primeira meta, tá? A gente consegue partir para as outras. Beleza? O que a gente vai calcular então aqui, ó, utilizando o desenho? Eu vou calcular isso daqui. Isso daqui é chamado de alcance. Algumas apostilas usam A, outras usam D, não importa, tá? Você só tem que saber o que é, tá? Alcance, então, é a distância que ele vai chegar lá longe, tá? Outra coisa que a gente vai calcular, ó, é isso daqui, tá? Pensa lá no ponto mais alto, a gente vai calcular o H max, a altura máxima atingida pelo corpo. Essa é a segunda coisa que a gente vai calcular. Beleza? Então, ó. E aí a gente calcula o tempo que demora para subir e o tempo que demora para descer e essas coisas. Vamos aí com calma. A gente vai utilizar as equações de queda livre, lançamento vertical, tá? E lançamento horizontal. Então, a gente pegou o lançamento oblíquo, separou em 3. Queda livre, lançamento vertical e lançamento horizontal. Agora a gente pega essas 3 coisas, junta e faz um movimento só, que é o lançamento oblíquo. Beleza? Então, pode vir aquela pergunta na sua cabeça, professor, eu preciso saber deduzir todas as fórmulas? Não, toda vez eu vou ter que deduzir fórmula? Não. Você não precisa saber deduzir. Você precisa saber quais são as fórmulas importantes. Então, essa é importante. Tá? Tudo que for na horizontal vai usar essa velocidade. Tudo que for na vertical vai usar essa velocidade. Pô, professor, como é que eu lembro, meu? Quem deita tem sono. Com sono, cosseno. Vx está no deitado, então Vx vai usar cosseno. Quem está em pé está sem sono. Tudo que tiver em pé vai usar a função seno. Ajuda, tá? Cosseno e seno. Sempre que o ângulo for esse, né? Vamos deixar claro, mas é esse ângulo que a gente vai trabalhar.